amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Uma vez mais estamos reunidos para a nossa Escola Bíblica Dominical, a EBD. Essa é a melhor escola de todos os tempos. Escola essa enquanto evangeliza, ela ensina, evangeliza. É uma interação entre aluno, professor, aluno, e nós vamos crescendo no reino de Deus, no conhecimento da palavra, vamos nos fortalecendo, nos robustecendo, para que nós possamos a cada dia alcançarmos êxito na nossa vida espiritual. Nós já estamos chegando praticamente ao finalzinho de mais um trimestre da nossa EBD, estamos estudando a pessoa do apóstolo São Paulo, a sua vida, seu ministério, seu legado, o tratado do apóstolo São Paulo. E hoje já estamos na nossa lição de número 9, 28 de novembro de 2021, que traz por tema Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Vale ressaltar, obviamente, que o ministério do apóstolo São Paulo foi um ministério completo, um ministério autêntico, um ministério impecável, um ministério que foi exatamente calcado e fundamentado nas verdades divinas, e ele primou sempre por isso. Daí o porquê Paulo ele tinha habilidades para instruir aqueles que são vocacionados. A preocupação do apóstolo São Paulo. Paulo não foi apenas aquele que fundou igrejas, Paulo não foi apenas aquele que saiu plantando igrejas, semeando, evangelizando, ganhando almas. Não, ele foi também aquele homem que se preocupou exatamente em preparar aqueles que são vocacionados. Aqueles que são chamados, vocacionados, e esses vocacionados, eles devem estar devidamente habilitados, treinados, capacitados para o exercício da obra que Deus lhes designou, que Deus lhes chamou, que Deus lhes comissionou. Deus, ele faz o chamado, obviamente. Nós temos várias pessoas que têm vontade de fazer a obra, têm vontade de pregar, têm vontade de ensinar, têm vontade de exercer uma função, porém, não são vocacionados a tal. Há uma diferença. Aos vocacionados cabe, obviamente, a humildade para sentar, para ouvir, para aprender, ser admoestado, ser corrigido, ser orientado, guiado devidamente pelos mestres. E cabe aos mestres, aos mais velhos, ensinarem aos mais novos. Tá ok? E Paulo, com muita propriedade, muita assertividade, ele fez isso. Ele foi um dos maiores mentores do qual a Bíblia nos dá notícia, à exceção, óbvio, do nosso mestre por excelência, Jesus de Nazaré, porque esse é simplesmente incomparável. Amém? Vamos então ao nosso textuário que diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito vos constituiu bispo para apacentartes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo de número 28. Nossa verdade prática está escrito assim: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pela liderança mais nova. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e de zelo. Cabe, obviamente, à liderança mais antiga perceber o chamado, a vocação dos mais novos, e estes, obviamente, treinados, discipulados, ensinados, e foi assim que Paulo fez. Tá ok? Queridos, em Mateus capítulo 10, versículo 7, João capítulo 21, versículo 15 ao 17, nós temos o imperativo de Cristo como ponto de partida. Em Gálatas capítulo 1, versículo 6, Romanos capítulo 1, versículo 16, nós temos a vocação pastoral que difere da vocação para a salvação. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, o Senhor chama e ordena os vocacionados. Atos capítulo 20, versículo 24, Isaías capítulo 6, versículo 8 ao versículo 10, a vocação implica uma impulsão interior. 1 Samuel capítulo 3, versículo 9, o vocacionado deve estar atento à voz do Senhor.
Nós vemos nesse capítulo 3, versículo 9, que Deus aparece para Samuel. Samuel era vocacionado. Obviamente, Samuel era vocacionado e Deus aparece para ele e o chama por 3 vezes consecutivas. Ele até então não tinha conhecimento da voz de Deus, ele ainda não tinha tido essa experiência com Deus e orientado pelo sacerdote ali, prontamente ele disse, quando pela 3ª vez Deus o chama enquanto ele estava deitado. Ele disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa disposição, essa disponibilidade e está atento exatamente à voz do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 17 e versículo 18, nós encontramos sabedoria, revelação e iluminação na vida de um vocacionado. Nossa leitura bíblica está em Atos capítulo 20, versículo 17 ao versículo 34, que você poderá muito bem acompanhar a sua leitura aí na sua casa, no conforto da sua casa e aonde você estiver, você poderá estar acompanhando a leitura bíblica em classe, aonde estaremos fundamentando a nossa lição. Vamos então já à introdução da nossa lição de número 9. Nesta lição nós vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo São Paulo, sobre os obreiros da atualidade, sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para os novos obreiros e o seu apelo aos líderes para cuidar do rebanho do Senhor. Temos muito que aprender com a vida, o ministério do apóstolo dos gentios, que o Espírito Santo, ele fale aos nossos corações. Isso é um fato. O ponto central da nossa lição, a liderança mais antiga deve cuidar dos mais novos. Isso é o óbvio. Amém? Volto a repetir, nós que já somos mais velhos, eu tive a felicidade, por graça, bondade única e infinita de Deus, desde recém-converso, ser devidamente orientado, treinado, discipulado, e levado sempre à igreja. Tive uma boa mentoria, um bom acompanhamento aos cultos de oração, aos cultos de doutrina, de ensinamento da palavra, às EBDs. Tive a felicidade de ser líder de juventude, líder da mocidade, tive a felicidade de cantar no grupo de jovens da igreja, tive a felicidade de ser porteiro da igreja, de uma das congregações ali na cidade de Vitória da Conquista, tive a felicidade de ser auxiliar da igreja, de ser cooperador em congregações, suplente em congregações da cidade. Tive a felicidade de ir ao presbitério da igreja, ser separado para ser ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como evangelista, por conseguinte, como pastor. Então, a minha vida foi pautada não só na palavra, mas tive a felicidade de ser conduzido por bons mestres, tive bons pastores, bons ensinadores, pessoas que deixaram impregnado em mim ensinos preciosos, dos quais, obviamente, jamais esquecerei, e isso serviu de fundamentação para a minha vida, para o meu ministério, e hoje, na medida do possível, nós orientamos, nós aconselhamos, nós ajudamos algumas pessoas dentro das nossas limitações, mas sempre prontos a olharmos para aqueles que são vocacionados e darmos oportunidade. Aqueles que são vocacionados, treinarmos. Aqueles que são vocacionados, começarmos de alguma forma a orientar. E diante da experiência que ao longo do tempo Deus foi nos dando, a gente passando as orientações. É um aprendendo com o outro. É um constante aprendizado, é uma troca de informação, é uma troca de ideia. E na vida do apóstolo São Paulo nós vamos perceber isso. O grande legado do apóstolo São Paulo e o tanto quanto ele deixou impregnado na vida daqueles que eram vocacionados. Éfeso foi o ponto de aprendizado dos vocacionados, o ponto de partida.
Em lição anterior, nós vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo, conforme Atos capítulo 13, versículo 1. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e, por isso, dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos. Paulo agora ele já tinha uma esfera de ação maior fora dos demais apóstolos de Jerusalém, embora não perdesse a comunhão com a igreja mãe lá em Jerusalém. Logo, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pôde ser feita com eficácia. É preciso cuidar dos novos vocacionados. Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional para levar boas novas aos centros culturais do mundo. Ele não podia atuar sozinho. Por isso o apóstolo arregimentou, investiu em pessoas que auxiliassem a levar o evangelho. Podemos citar nomes como os de Timóteo, Sópatro, segundo Trófimo, Tíquico, Tito, Aristorco, Filemon, Gaio e tantos outros. Essas pessoas receberam ensinos diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. Nós percebemos aí um número enorme de pessoas, nomes meio estrambólicos para o contexto atual, mas esses homens aqui, o Gaio, Aristóbulo e Trifosa e outros mais, foram pessoas vocacionadas e treinadas por Paulo. E eu acho interessante, eu gostaria de abrir um parêntese para dizer isso. Eu acho interessante que Paulo ele era um homem vocacionado, ele exercia o seu ministério, ele foi chamado, comissionado devidamente por Deus, treinado, capacitado, habilitado. Era um homem que, desde eterna idade, nós já sabemos disso, foi criado aos pés do célebre Gamaliel, um homem dotado de um saber invejável. E agora, esse homem, ele inspira outras pessoas. Isso é lindo. Alguns vocacionados se inspiravam no ministério de Paulo, olhavam para o Paulo, se inspiravam em Paulo, seguiam os conselhos do grande apóstolo bandeirante dos gentios. Então, queridos, nós temos aqui Paulo, um mestre inspirado. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade dos seus filhos na fé para o aprendizado do evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre irrepreensível, pois o apóstolo recebera revelação do próprio Senhor, conforme Gálatas capítulo 1, versículo de número 12. Assim, Paulo reunia vocacionados para dar-lhes instruções de como pastorear a igreja local. Não por acaso temos 3 epístolas paulinas denominadas de cartas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Nós temos a carta a Filemon, nós temos algumas cartas que eram endereçadas principalmente 1, 2 Timóteo e Tito, que são cartas pastorais. Tito e Timóteo, que eram jovens pastores, jovens obreiros, eles eram devidamente treinados e orientados por Paulo. Todas as cartas paulinas, nós vemos uma preocupação muito grande por parte de Paulo para ir treinando também os vocacionados para o exercício do ministério. Até porque a amplitude do evangelho, a amplitude que o reino de Deus ganhou naquela época era gigantesca. Era percurso mínimo de 180 quilômetros, de 200, 1.800 quilômetros, seguindo a rota, que era a rota alternativa, ou a rota trafegável, não em linha reta. Imagine as distâncias que deveriam ser percorridas
muitas vezes a cavalo, a jumento, a lombo de camelo, a pé. Não tinha o que nós temos hoje, não tinha internet, não tinha rádio, não tinha TV, não tinha automóveis, como hoje nós temos. As facilidades que hoje nós temos à nossa disposição para viabilizar o serviço de Deus, o evangelismo, o discipulado. Então, Paulo, ele se valia das cartas, ele se valia exatamente dos vocacionados, e esses vocacionados eram devidamente treinados por ele para que pudesse, de alguma forma, dar suporte às igrejas. Dar suporte às igrejas e ajudar para o crescimento espiritual dessas igrejas. O legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. A advertência de Paulo a respeito do judaizante e dos gnósticos. Nós vemos essa preocupação aqui sobre os judaizantes, que durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornou-se cristão, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Os judaizantes, por exemplo, que eles aceitavam sim a graça, porém, eles não aceitavam que a graça era única e exclusivamente de graça. Permita-me a redundância, porque eles queriam ainda trazer costumes judaicos como a circuncisão, como alguns ritos, como alguns cerimoniais que eram praticados dentro do judaísmo. Mas agora eles estavam livres, não precisavam mais se circuncidar, não precisavam mais se meter novamente debaixo do jugo da lei. Os judaizantes, eles confrontavam, eles brigavam e eles de alguma forma aliciavam pessoas. Eles de alguma forma traziam pessoas para aquilo que eles entendiam como sendo verdade. Paulo, ele adverte exatamente, ele treina aqueles vocacionados para que estejam atentos aos judaizantes, para que estejam muito atentos a esses gnósticos, aos gnósticos, diferente dos judaizantes. Os gnósticos não acreditavam de que o corpo era bom, e ao contrário, o corpo era mau. Essa matéria, e como pode a matéria, sendo má, herdar o reino de Deus? Só que a Bíblia nos diz que o nosso espírito, alma e corpo são guardados irrepreensíveis para a grande vinda do Filho de Deus, para o grande e glorioso dia do arrebatamento da igreja. Nós somos tridivididos, porém não somos separados. Para os gnósticos, apenas a alma e o espírito eram bons. Porém, queridos, o corpo é o invólucro, é a bainha, é a capa, é o tabernáculo aonde habitam o espírito e a alma. São distintos, porém inseparáveis. Então, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes, ele doutrinou os vocacionados, ele treinou, ele não abriu mão dessa sã doutrina para que eles estivessem devidamente habilitados para confrontar não só os judaizantes, confrontar os gnósticos, confrontar qualquer vento de doutrina que porventura pudesse de alguma forma corroer a sã doutrina, a doutrina que era esposada pelo apóstolo São Paulo com fundamentações bíblicas, fundamentações da palavra de Deus, fundamentações por parte daquele que ele próprio recebeu, como ele próprio assevera em algumas ocasiões, porque eu recebi do Senhor o que Paulo havia recebido do Senhor. No terceiro tópico da nossa lição, nós vamos observar Paulo, ele apela aos líderes sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Queridos,
O apóstolo fala sobre o desapegar material da vida do obreiro. No versículo 24, mostra que Paulo tinha o coração livre da avareza, da ganância. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais é plena dependência de Deus. São características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza, da ganância. Lembremos do apóstolo, do exemplo do apóstolo Paulo, que procurava não ter pesado as igrejas, que pastoreava e visitava, sobre o cuidado pessoal do obreiro. Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, no versículo 28, ele diz: olhai por vós mesmos. Assim, aconselhou aos obreiros que olhassem para si mesmos. O que é isso? Paulo, ele primava pela sua vocação, ele zelava pela sua vocação. Agora, esse desprendimento aqui, esse desprendimento de Paulo, ele diz: eu estou pronto. Eu estou pronto a enfrentar prisões, a enfrentar calúnias, a enfrentar insultos, impropérios. E por vezes, Paulo, ele se deparou, ele diz: eu sei o que me espera. Eu sei que prisões me esperam, mas eu já aprendi a conviver com tudo isso. Eu já aprendi a lidar com tudo isso. Prisões, açoites, estar no meio de falsos irmãos. Eu aprendi a conviver com tudo isso, e nada disso usurpa o meu chamado, nada disso diminui o meu chamado, nada disso faz com que eu retroceda, ao contrário, faça com que eu avance. O meu interesse, como Paulo ele deixou sempre muito claro, o meu interesse não é espoliar, o meu interesse não é obtenção de lucro, o meu interesse não é enriquecimento, o meu interesse não é ter benesses, ter luxo, conforto, tudo isso não, por mais que isso tudo seja bom. Meu interesse, e quando eu fui ter com vocês, eu fui não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas do poder de Deus. Outra coisa eu não quis saber entre vós, que não seja Cristo e esse o crucificado. Paulo, ele sabia muito bem conviver, mesmo não obstante as adversidades, mesmo não obstante em determinados momentos ele ter que exercer a sua função de fazer tenda para se manter. Independente de qualquer coisa, Paulo, ele se desprendia. Obviamente que esse desprendimento de Paulo aqui, ele não faz alusão alguma a uma irresponsabilidade. A pessoa se jogar na obra e deixar a família, deixar filhos, deixar a esposa, deixarem todos à mercê e simplesmente o seu lar, a sua família, a sua casa está sendo diluída, fragmentada, sendo corroída, e ele dizendo: não, eu estou cuidando da obra de Deus, da minha família cuida Deus, Deus cuida. Agora, a responsabilidade direta é minha, a responsabilidade de educar, de orientar, de ganhar os meus filhos, não ganhar apenas os filhos dos outros, ou levar os filhos dos outros para o céu em detrimento dos meus. Cuidar das ovelhas e não cuidar dos meus. Como o próprio Paulo, ele deixou isso muito claro, que quem não sabe cuidar da sua casa, como há de cuidar da igreja de Deus? Entende? Então, a questão aqui do desprendimento é no sentido de não estar na obra única e exclusivamente pensando em fins mercantis. Como existem vários mestres, falsos mestres, travestidos de ovelha, de sacerdote, que estão interessados única e exclusivamente no leite da ovelha. Estão interessados única e exclusivamente na lã da ovelha, em tudo aquilo que as ovelhas podem lhe propiciar. Sem nenhum amor, sem nenhuma vocação, simplesmente por fins mercantis. Isso é um fato. Não podemos esconder o sol com a peneira.
Não podemos tirar o nosso olhar disso, até porque Paulo ele advertiu aos vocacionados para que tivesse cuidado, porque insurgiria alguns dentro, insurgiriam alguns de fora, e que esses vocacionados eles estivessem atentos a isso, atentos a rudimentos de doutrina, atentos a todo tipo de pessoa que de alguma forma, ia se insurgir no sentido de dividir, de aliciar o rebanho para um caminho totalmente tortuoso. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus possa nos abrir o entendimento e que nós possamos estar atentos a essas verdades que são colocadas aqui na palavra do Senhor. Concluindo, a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcas importantes para nortear os ministros dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Amém. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Até uma próxima semana que vem. Estamos já na 10ª lição, contagem regressiva para o fechamento de mais um trimestre. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Deus abençoe a tua casa e a tua família. Amém.